Amém. Paizinho, nós consagramos a Ti agora essa conexão. Senhor, te convidamos, Pai, a tomar a direção das nossas, das palavras da Deiciane, tua filha amada, que vai trazer a meditação da tua palavra. Senhor, nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito. Então fala, Senhor, conosco através da boca dela. Toca nos lábios dela, que ela possa entregar, Senhor, com autoridade, com temor, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai. Estamos aqui de coração entregues a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu vou falar no livro de Ageu, o capítulo 1. Ele é um livro, ele é bem pequenininho, só tem o capítulo 1 e o 2. E Ageu era um homem simples, mas foi um escolhido para trazer esperança para o povo de Judá, né, para os judeus. O povo de Judá havia retornado do exílio da Babilônia com a missão de reconstruir o templo do Senhor. Essa era a missão do povo ao retornar do exílio. A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Shealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas É tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui, quando o povo diz assim, ainda não chegou o tempo, né, quando eu li essa frase, veio à minha memória 2 pecados. Né? Aqui, o pecado do egoísmo e o pecado da negligência. Eles estavam negligenciando a missão que foi dada para eles, né? Então, porque aqui o povo, eles estavam preocupados com, quando eles chegaram, né, eles vieram com essa missão, mas quando eles chegaram, que viram ali tudo destruído, eles ficaram preocupados com as suas próprias casas, né, com o conforto deles, com como eles iam ficar. Ficaram cada um preocupado com o seu, né? E esqueceu a missão que foi dada para eles, que foi reconstruir o templo, né? E lá em Jesus, ele reforça novamente a mesma coisa que aconteceu em Ageu. Jesus reforça lá em Mateus 6:33, que lá no finalzinho diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Então, Jesus está reforçando no Novo Testamento a mesma coisa que Ageu trouxe para esse povo, né? Procurar primeiro fazer o que é do Senhor, para depois você pensar no seu bem próprio, né? E daí hoje veio muito isso para mim, que tipo, hoje a gente busca sucesso, estabilidade, a gente busca aparência, a gente sempre tem uma desculpa de não ter tempo. Às vezes a gente até mesmo esquece da vida espiritual. A gente vai vivendo a vida aqui material e muitas vezes acontece até de esquecer da vida espiritual, né? Esquecer que a prioridade deve ser do reino de Deus, né? Que não que a gente colocar na frente do reino de Deus, né? Não que não posso buscar isso, pode, mas não pode ser a sua prioridade, né? A sua vida espiritual tem que ser a sua prioridade, o reino de Deus tem que ser a sua prioridade, não seus interesses pessoais, né? Aqui, quando o povo fala assim, ainda não chegou o tempo, eu vejo que eles tinham a intenção de fazer,
né? Eles tinham uma intenção, eles tinham um plano de reconstruir, mas eles pensavam que não tinha chegado o tempo ainda. Para eles não era o tempo ainda, apesar que eles vieram com essa missão de reconstruir o templo. Mas no pensamento deles, eles tinham a boa intenção, eles ainda queriam reconstruir o templo do Senhor, e eles achavam que por essa boa intenção, eles estavam sendo obedientes a Deus, porque era o plano deles reconstruir, só não era no tempo, só não estava no tempo ainda. E daí me veio que ter boas intenções não é a mesma coisa que obedecer a Deus. Isso, eles estavam adiando, né? Queria que fosse no tempo deles, né? Assim, aí Deus trouxe para mim, né? Que foi na minha vida que aconteceu. De que primeiro eu queria alinhar tudo. Tipo, tá perfeito. Deus, eu quero estar tudo correto, tudo alinhado, tudo certo, coisas dos céus para depois eu ir e fazer o que eu tenho que fazer para ti, né? E daí Egeu me tratou muito nisso, que em querer estruturar a vida primeiro, deixar tudo organizado, ficar tudo na boa intenção, para quando eu tivesse tempo, para quando eu tivesse com tudo organizado, para quando aquele negócio acontecesse, aí sim, Senhor, eu vou lá e faço a tua obra. Meu Deus, eu falei, gente, não tinha outra coisa para mim escolher se não fosse esse livro Ageu. Jesus misericordioso, foi muito, muito choro e muita pena esse livro. Mas aí Deus trouxe para mim, aí, filha, quando tu esperar tudo ficar lindo e perfeito na tua vida, o teu coração vai se esfriando e tu vai ficando distante de mim. Então, prioriza o teu relacionamento comigo. Aí veio de novo a palavra negligenciar. Não negligencie isso. Não negligencie as minhas obras, não negligencie onde eu posso te usar. Sempre com a desculpa que não é capaz, que não tem tempo, que é tudo muito corrido, ai, que eu não dou conta. Aí ele falou, você está negligenciando. E daí veio, na hora que eu estava estudando, veio o arrependimento, né? Por eu ter passado por isso, porque Egeu foi só para mim, misericórdia. Então, aí eu vi, tem que ser hoje o arrependimento, né? Eu tenho que priorizar, eu tenho que deixar minhas intenções de lado, aquelas boas intenções que vou fazer, Senhor, reconhecer o meu pecado e te priorizar, colocar Deus em primeiro plano antes de qualquer outra coisa, né? Esse é um pecado. Deus me trouxe no meu coração que era um pecado meu e que eu precisava declarar e me arrepender. Eu falei, meu Deus, então foi só para mim. Lá eu vou entregar na live isso que aconteceu comigo, né? Que meu Deus, assim, eu me arrependo de querer estruturar primeiro a minha casa, alinhar a minha casa, para depois eu servir o que Deus queria que eu fizesse. Talvez não, né? Que ele me disse, eu perdi, retardou, tipo, atrasou o que ele tinha para me entregar. Não que ele não vai me entregar, né? Não vai me usar, mas eu atrasei com as minhas próprias mãos e escolhas, né? Por falta de discernimento, por falta de realmente ter buscado um relacionamento com ele, não com... Porque às vezes a gente tem esse problema de... Exatamente, de juntar tesouro em saco furado. Exatamente, Cris. A gente tem eu, pelo menos, né? Busco intimidade com o Senhor, leio a palavra, mas eu tenho o problema de Deus me confirma, Deus fala para mim, e eu tenho um problema de levar para outra pessoa e acreditar no que a outra pessoa me passa. E Deus colocou isso também no meu coração. Você tem que me escutar. É eu que estou falando, né?
Se eu estou te dizendo e está te dando paz, é eu que falei. Não adianta a tua dúvida, as coisas da tua cabeça e buscar em outro lugar. E é isso, foi muita peia. Então, vamos lá, versículo 5. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Igual que a Cris falou agora, juntar tesouro no saco furado. Não adianta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram, suba ao monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Né? Ele dá uma ordem, faça isso e volte e faça para mim. Né? E às vezes a gente escuta, entende, vai lá, busca e desce e não faz nada para ele, faz só para si próprio. Para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Aqui foi um momento que eles passaram por frustração. Aqui, o povo, eles ficaram frustrados, decepcionados. Por quê? Porque aqueles achavam que os esforços deles, né, o esforço deles ali, de cada um, bastava para eles viver independente. Né? Esse foi mais um pecado deles, achar que poderiam viver independente. Eles iam trabalhar, eles iam, né, fazer o esforço deles, eles iam plantar, eles achavam que iam colher bem, porque eles estavam fazendo um bom plantio na mente deles, e que iriam colher com certeza, porque eles estavam fazendo, e iam viver independente. Né? Esse foi mais um pecado. E aí, né, veio assim para mim que quantas vezes nós trabalhamos, nós estudamos, nós acumulamos, nós investimos em nossos próprios sonhos, em nossas próprias vontades. Né? Até mesmo o que aconteceu comigo, de buscar na palavra, buscar o Senhor, mas eu fiz o que eu queria para a minha vida. O que eu queria fazer melhor para mim, não para Deus, não para o reino, não para agradar a Ele. Eu queria, primeiro, alinhar a minha vontade. E aí, mais uma vez, né, quando a gente busca trabalho, estudo, quando a gente acumula somente as coisas aqui terrenas, a gente vai negligenciando a nossa vida espiritual. A gente vai negligenciando a nossa intimidade com Deus. Né? A nossa intimidade com Ele acaba sendo interrompida por conta dessas prioridades que a gente vai dando, as prioridades terrenas. Né? Mas tudo isso aconteceu com esse povo, por quê? Porque Deus, ele é justo, ele é soberano. E toda essa colheita deles foi interrompida porque Deus, ele é soberano em todas as coisas que acontecem e todos os resultados. Ninguém pode fazer conforme a nossa vontade. Né? E daí que a gente vem a entender que a nossa vida, ela só frutifica quando está alinhada com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Você pode ter todo o conhecimento, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter a melhor faculdade, eu posso ter os melhores
coach, melhor empresa, o melhor diretor, mas se não tiver alinhado com a vontade de Deus, vai se acabar. Se a tua prioridade é o que tu constrói aqui na terra, tu não vai colher, a tua colheita vai ser interrompida. Por isso que muitas vezes a pessoa, eu já ouvi de pessoas falar, tipo, ai, fulano é tão bem de vida e cada vez mais vai ficando bem de vida e eu não. Mas onde que está sendo o teu plantio? Como que está sendo? Tu está focando só em buscar aqui ou tu tem intimidade com Deus? Tu está alinhando junto com Deus o que tu tem para a tua vida? Porque a gente só consegue frutificar quando a gente alinha a nossa vida com a vontade de Deus. Fora isso, a gente não consegue frutificar. A gente até tenta, né? Como o povo ali, o povo de Judá, eles plantaram, eles trabalharam, mas era como se fosse uma bolsa furada. Eles não conseguiram nada com os esforços deles. E aqui, continuando no versículo 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Aqui Ageu estava alertando o povo todo instante, né? É como aqui a meditação da palavra que tem, né? Todo o trabalho ali da restauração da alma, os cultos, né? Todo o acompanhamento que é feito. Isso é como o profeta Ageu, é alertando para o pecado, é trazendo despertar para a gente, é a chance que Deus dá, né? Hoje não tem mais, tem os profetas, mas não tem, por exemplo, como Ageu, com toda a sua descendência ali e tal. Mas Deus manda caminhos para que venha a gente despertar do pecado, para que venha acordar a gente para esse tempo, né? E isso a gente tem que abrir os olhos e entender e querer se libertar do pecado para viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. O Senhor mandou dizer para eles: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Zealtiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Aqui, depois de muitos anos, alguns estudos dizem que foi depois de 18 anos, outros falam depois de 16 anos, mas foi depois de muitos anos, eles negligenciando, né, a obedecer a Deus, o povo acordou, o povo ouviu Ageu, né? O povo despertou. O Senhor despertou o espírito de eu vi em outra versão também mas é a mesma da minha, quase a mesma coisa. Mas né, o povo foi despertado ali, o povo viu, né, a repreensão do Ageu, que o Ageu vinha todo instante falando para aquele povo. Mas nesse momento aqui, algo diferente aconteceu. Eles se posicionaram, eles falaram não para o pecado, eles falaram chega de querer procrastinar, chega de egoísmo, né? Chega de querer viver o nosso eu, o nosso tempo, as nossas coisas. Vamos obedecer a Deus e temer ao Senhor. E aí eles, né, recomeçaram a obra. Né? Aqui, quando eles reconheceram, e assim a gente tem que fazer na nossa vida, né? Reconhecer os nossos pecados. No caso deles, e que é, tipo, no meu caso também, que é negligenciar
tá fazendo o que Deus chama a gente para fazer, né? Ao negligenciar a nossa vida espiritual, negligenciar o egoísmo, que negligenciar o orgulho, que muitas vezes, né, veio o orgulho. Então, e eles decidiram se alinharem com a vontade de Deus, né? Se alinharem novamente com a vontade de Deus para fazer a vontade do Senhor, né? Aqui o Ageu no tempo que ele veio trazendo essa palavra, ele trouxe confronto para esse povo, né? Ele, imagina todo ali a cidade toda destruída, o povo querendo reconstruir suas casas para viverem bem, e Ageu lá gritando que não, vamos reconstruir a casa do Senhor e falando para aquele povo, ele trouxe a palavra de confronto, né? Para gerar temor, para conduzir aquele povo para restauração. Então, quando há arrependimento do pecado, a obediência de Deus, ele age. Aqui no versículo 13, diz assim, eu estou com vocês, o Senhor declarou isso. Então, quando há arrependimento, quando há o arrependimento dos pecados, e você começa a obedecer, Deus, ele age. Ele diz, né, assim como ele disse para aquele povo, que não estariam mais sozinhos, que Deus ia estar ali na reconstrução com eles. Né? Então, Deus aqui, ele está declarando a presença. Então, para nós hoje, né, para mim, quando eu estava estudando aqui esse capítulo de Egeu, Deus falou comigo, se tu se arrepender, declarar o teu pecado, se arrepender, me obedecer, eu vou estar contigo, a minha presença vai estar contigo, né? Ele, assim como ele declarou nessa época para o povo judeu, ele declarou para mim quando eu estava estudando. E aqui no versículo 14, quando ele diz assim, assim o Senhor encorajou. Aqui Deus, ele traz de volta, quando ele fala encorajou, ele traz de volta o ânimo, a coragem, a força para agir. É o despertar de Deus no espírito. Quando você declara, quando você se arrepende, declara o seu pecado e obedece a Deus, né? Deus traz de volta o ânimo, Deus traz de volta a coragem, Deus traz a força de volta. Isso é um despertar do espírito que Deus faz com a gente. E aí, no 14 ainda, quando ele fala assim, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo. O povo, o povo colocou a mão na massa, eles colocaram aqui, a fé virou em ação, né? Colocaram prática, naquele temor, naquele arrependimento que eles tiveram, eles colocaram em ação, eles fizeram. E assim é com a gente, né? A gente se arrepende, declara o pecado, se arrepende, né? Busca Deus, Deus vai dar ânimo, Deus vai dar coragem, Deus vai dar força, e a gente precisa agir, fazer como o povo, colocar a mão na massa, colocar a fé e o temor em prática para as coisas de Deus. Né? Nesse tempo, era o templo, né? Deus queria que reconstruísse o templo em si. E hoje o templo sou eu, o templo é você, o templo somos nós. Lá em 1 Coríntios 3,16, também fala assim, ó, vocês não entenderam que são templo de Deus e que o Espírito habita em vocês? Então, nesse tempo de Ageu, era o templo em si. E hoje, eu trago para, né, no dia que eu estava estudando, eu trouxe para mim, eu sou o templo. Eu sou o templo dele hoje. É eu que preciso ser reconstruída. Então, quantas vezes nosso coração está em ruínas? Nosso coração está ocupado demais com as nossas casas, né? O que é nossas casas? É o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso conforto, as nossas distrações. Esse é o que muitas vezes está no nosso coração. E hoje, nessa palavra de Egeu, ela chama para o arrependimento.
Se arrepender. Quando nós ouvimos a palavra e nós obedecemos a Deus, traz a restauração. É a chance da restauração. E nesse estudo, só veio na minha cabeça a palavra restauração. Eu falei, Jesus, ó, o despertar do nosso espírito e a presença do Senhor, né? A gente precisa entender que a gente tem que se arrepender, declarar e obedecer, que Deus, ele traz a restauração. Mas que tocou em mim, né? Eu preciso entender, Senhor, que não basta eu ouvir, não basta eu participar de devocionais, de culto, de lives, não basta. Isso tudo que a gente passa aqui, esse estudo, essa meditação que acontece, tudo que eu busco, Senhor, ele serve para mim como repreensão. É a chance que ele está me dando para eu me arrepender, para eu entender que tenho que viver alinhada com ele. Mas, se eu só ouvir, não vai bastar. Não vai servir. É preciso eu obedecer, me arrepender e agir. Só você participar, só você ouvir, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Muitas vezes a gente vê, fulano vai para a igreja. A gente vai para a igreja, Deus já fala, o ouvir não basta. Você tem que declarar seu pecado, você tem que se arrepender, você tem que buscar verdadeiramente, você tem que agir, porque só ouvir não vai transformar nada. Né? E quando eu estava, né, terminando os estudos, Deus falou comigo que Ele está comigo. Ele está comigo. Mas essa promessa dele, eu só consigo experimentar quando eu obedecer à voz dele. Isso é uma promessa para a minha vida, para a tua vida, que ele diz, quando ele fala aqui para o povo de Judá, que eu estou com vocês, ele está comigo. Mas essa promessa, que aqui é uma promessa do Senhor, mas essa promessa só é experimentada quando eu obedecer à voz de Deus. Enquanto isso, a promessa dele está ali esperando a minha obediência. E enquanto eu vou negligenciando, as consequências vão acontecendo. E não é culpa de Deus, é negligência minha. Né? Então, esse erro do povo judeu, ele é um despertar para nós hoje, né? Para que aprendamos a priorizar Deus e a responder ele depressa, né? Responder depressa nas atribulações que ele dá para nós obedecer. Que a gente não negligencie mais, né? Que não deixe para depois, porque ter boas intenções não é o mesmo que obedecer, né? Nós podemos nos enganar pensando que estamos obedecendo a Deus simplesmente porque temos boas intenções. A gente não pode se enganar, achar que por ter boas intenções estamos obedecendo a Deus. Foi o que aconteceu comigo. A minha boa intenção de vou te servir, Senhor, mas eu tenho que estar santa, sem pecado, como que faz isso? Quando acontecer isso, eu já estou lá com ele já me levou, porque não tem como estar perfeita para servir ele. Então, as coisas vão se alinhando, né? A gente não pode estar no pecado, a gente tem que ir se arrependendo e fazendo o que Deus quer. Mas não tem como eu fazer só quando tiver tudo perfeito, tudo lindo. Né? Igual assim, venha a mim, todos que estão cansados, venha a mim, mas ele não diz que é para permanecer do mesmo jeito. Ele vai te tratar, tu vai mudar, tu vai ter transformação, se arrependendo, querendo, buscando, obedecendo a Deus, né? E obedecer, quando a gente obedece a Deus, traz o ânimo, traz a presença de Deus, né? E Deus caminha com a gente. E é isso que eu trouxe hoje, né? Deus confronta e ele chama ao arrependimento. Ele nos chama, hoje ele nos confronta com essa palavra, né, sobre o nosso eu, sobre a nossa busca
por nós mesmos, mas ele traz essa palavra que confronta, mas chamando cada um para o arrependimento. Assim como ele me tratou, me mostrou, me deu, né, muito, me quebrou todinho como jarro de barro, ali ele, o martelo, jarro de barro, ele me confronta e me chama para o arrependimento. Né? E hoje e essa frase ficou, né? Deus confronta e chama ao arrependimento. É a chance que ele está dando. E é isso a palavra de hoje. Tá bom. Amém, amém. Vamos orar, né? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma chance da gente te ouvir, por mais uma palavra para nos confrontar, Senhor, com o nosso eu. Pai, que se levante os mais ageu para despertar esse povo, Senhor. E que o povo acorde, não tão tarde, não fique negligenciando e acorde. Né? Esse erro do povo de Judá vem a trazer para a gente o despertar que o momento não é amanhã, não é quando está tudo perfeito, não é depois que eu conseguir tal coisa, e sim agora. O momento de obedecer, o momento de se arrepender, o momento de te colocar como prioridade é agora, Deus. Senhor Pai amado, Pai querido, que o Senhor ministre no coração de cada pessoa que escutou agora, e quem vai depois assistir a gravação, o Senhor ministre de uma forma que trate de uma forma que traga para o arrependimento, assim como o Senhor trabalhou em mim, me confrontou, me mostrou o pecado, eu me arrependi, que essa palavra traga esse despertar para todos aqueles que assistiram aqui e que venham assistir depois. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa semana que te passou, que tenhamos uma sexta-feira, o finalzinho da sexta-feira, uma noite de descanso abençoada, e que seja um final de semana abençoado, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.